Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 32º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Leitura de Êxodo, capítulo 15. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes foram submersos no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, esmigalha o inimigo. E, na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como restolho. Ao sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Deles se fartará a minha alma. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua destra, e a terra os tragou. Tu, com a tua misericórdia, guiaste o povo que remiste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e estremeceram. Dores apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra. Até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor. Até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Míriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Míriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então vieram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto das águas. Leitura de Êxodo 16. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmuráveis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, voltaram-se eles para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E havendo o orvalho desaparecido, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel assim o fizeram, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o outro dia, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um conforme o que podia comer, porque em aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozei-o no forno, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando para amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem nele havia bicho algum. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no dia 7º. Assim, repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Disse também Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enche um gomer dele e guarda-o para as vossas gerações, para que vejam o pão que tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse mais Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para guardá-lo. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Leitura de Marcos 4. Outra vez, começou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e se assentou nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Mas as outras caíram em boa terra e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. São estes, do mesmo modo, os que foram semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são os semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que foram semeados na boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes ainda: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para ser colocada no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E prosseguiu:
Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. E dizia: a que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábolas não lhes falava, mas em particular tudo explicava a seus discípulos. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de tal modo que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leitura Ester 9. No mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo, em que chegou o tempo da ordem do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Reuniram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém pôde resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o medo de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia tornando cada vez mais importante. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Parmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, adversário dos judeus, mas não puseram as mãos nos despojos. No mesmo dia, chegou à presença do rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. Então disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Que teriam feito nas demais províncias do rei? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu desejo? E cumprir-se-á. Respondeu Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que estão em Susã, que façam conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e o decreto se promulgou em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Reuniram-se, pois, os judeus que estavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens. Porém, não puseram as mãos nos despojos.
Também os demais judeus que estavam nas províncias do rei se reuniram e defenderam as suas vidas e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém não puseram as mãos nos despojos. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 do mesmo descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Susã se ajuntaram no dia 13 e no dia 14 do mesmo, e no dia 15 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus das aldeias que habitam nas vilas sem muro fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes, de festas e de mandar porções cada um ao seu vizinho. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandar porções cada um ao seu amigo e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Amã, filho de Amedata, agagita, adversário de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, a sorte, para os consumir e os destruir. Mas vindo isto perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que tinha projetado contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, e o enforcaram, a ele e seus filhos, na forca. Por isso, a aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim por causa de todas as palavras daquela carta e do que tinham testemunhado e do que lhes tinha sucedido, os judeus estabeleceram e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes dias conforme a escritura deles e ao seu tempo determinado, cada ano, e que estes dias seriam lembrados e guardados de geração em geração por toda a família, em cada província e em cada cidade, e que estes dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim, e enviaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes haviam estabelecido, e como eles mesmos o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester confirmou estas prescrições acerca de Purim, e escreveu-se no livro. Pontos principais. Êxodo 15. Após a travessia do mar, Israel celebra com um cântico de vitória, mas rapidamente murmura por falta de água em Mara. Deus transforma águas amargas em doces e promete saúde ao povo se obedecerem. Êxodo 16. A murmuração por comida no deserto leva Deus a prover milagrosamente o maná diário e as codornizes, estabelecendo também o princípio do sábado, através da provisão dobrada no sexto dia. Marcos 4. Jesus ensina sobre o reino de Deus através de parábolas, o semeador, a candeia, a semente que cresce secretamente, o grão de mostarda, e acalma uma tempestade no mar, demonstrando seu poder sobre a natureza. Ester 9. O dia marcado para a destruição dos judeus torna-se o dia de sua vitória e vingança sobre seus inimigos. A festa de Purim é instituída como memorial perpétuo dessa libertação. Desafio prático. Troque a murmuração por gratidão e confiança na provisão diária. Assim como Israel, você já experimentou grandes vitórias de Deus para depois se focar na próxima necessidade? Hoje, identifique uma área de sua vida onde você tem murmurado, falta, ansiedade, insatisfação,
E em vez disso, escreva 3 motivos de gratidão pela fidelidade passada de Deus. Como o maná, confie que Ele proverá o necessário para hoje. Além disso, examine o solo do seu coração. Marcos 4. A palavra que você tem ouvido está sendo sufocada pelos espinhos das preocupações ou falta de raiz? Decida guardar e praticar uma verdade específica que você ouviu. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.